rapaziada, ligado aqui no canal, para quem não me conhece, meu nome é Wellington Arruda, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Desde já eu peço a sua moral, inscreva-se no canal, colabore sempre para o nosso crescimento aqui no YouTube. Se você já é inscrito, já sabe, compartilha o nosso vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, traga a galera alvinegra para cá e já deixa seu like maroto, seu like esperto aí no vídeo. Quanto mais like vocês derem, mais o YouTube divulga o nosso conteúdo para mais pessoas assistirem. Então eu conto com a moral de vocês. Bom, rapaziada, vamos lá, começando o vídeo de hoje. Novamente eu vou pedir aquela sua moral esperta de deixar o like e inscrever-se no canal. Sempre muito importante para o nosso trabalho aqui no YouTube e eu conto com vocês, tá certo? Vamos tratar hoje de algumas saídas, possíveis saídas da equipe do Botafogo, né? Tá existindo algumas especulações, algumas informações referentes principalmente à dupla de zaga do Botafogo. Marcelo Benevenuto e o zagueiro Canu, dois jogadores que teriam recebido propostas, sondagens, e a gente foi atrás um pouco dessa informação para trazer aqui para vocês algumas notícias. Bom, primeiro sobre o Canu, que foi uma proposta oficial, né, no futebol mexicano. A gente conseguiu apurar algumas informações, buscar alguma notícia aqui, uma notícia ali. A situação do Canu é quase que irreversível. O Canu recebeu uma proposta salarial muito alta para sair do Botafogo e o Botafogo também recebeu uma proposta considerada bem alta dos mexicanos para liberar o Canu. A situação seria muito parecida com a que foi com o João Paulo. Contrato de empréstimo por um ano, com o Botafogo recebendo um determinado valor, e no final de um ano o clube exerce essa obrigatoriedade de compra e paga mais uma parcela, adquirindo os direitos federativos, né, direitos totais do atleta, no caso o zagueiro Canu. Segundo uma pessoa que eu conversei ligada ao futebol do Botafogo, a proposta de fato seria uma proposta de alto valor, né? Não sei aqui realmente dizer para vocês qual é esse valor. O Canu tem uma multa também considerada alta, né? Mas a pessoa me disse que é uma proposta bem alta, uma proposta bem interessante e que o Botafogo de fato está estudando ela para se concretizar. E há até mesmo o risco do Canu de repente não ficar até o fim do Brasileiro, que é agora já no mês de fevereiro. Há até essa possibilidade, se o negócio caminhar da maneira que apareceu, de o Canu não permanecer no Botafogo até o fim do Campeonato Brasileiro. Então vamos ficar ligado, vamos ficar sempre aí acompanhando essa situação. Eu acho que seria uma grande perda para o Botafogo. O Canu foi o cara mais regular, né, na temporada terrível de 2020. Na minha opinião, foi o melhor jogador do Botafogo nessa temporada, foi o mais regular e é um zagueiro com potencial muito grande, né? Mas por outro lado, também a gente sabe que a situação financeira do Botafogo é desesperadora e o Botafogo precisa fazer dinheiro, né? Infelizmente, vendendo nos seus ativos pode ser a maneira que o Botafogo tenha de alavancar as suas finanças, que tem tudo para ser um verdadeiro colapso em 2021. Então, Canu realmente podendo ir para o futebol mexicano, a gente não sabe o valor. Novamente vou repetir para vocês, o que foi passado aqui é uma proposta muito alta, uma proposta muito relevante do futebol mexicano, e que o Botafogo estuda aí para saber se consegue de fato concretizar essa negociação, né, e o Canu assim se despedir do Botafogo. A proposta salarial para o jogador, segundo me foi informado também, é um valor muito considerável. O futebol do México normalmente paga bastante mesmo. Então é isso, galera, vamos ficar de olho, ver se pelo menos, né, já que pelo jeito vai ter que vender, né, os seus ativos, e pelo menos o Botafogo saiba valorizar pelo menos uma peça ali da sua base, né? O Canu fez um grande ano, o Canu é um jogador jovem com grande potencial. Se tiver que sair, que seja com um mínimo de valorização e um dinheiro bacana para o Botafogo poder aí tentar, né, organizar um pouco os seus cofres. Bom, falamos sobre o Canu, agora sobre o seu companheiro de zaga, o Marcelo Benevenuto. O Thiago Franklin trouxe a informação que também, né, o Marcelo Benevenuto havia recebido sondagens do futebol do exterior, do futebol norte-americano, e a gente, claro, tentou apurar alguma informação também sobre essa
notícia. E é um caso que podemos dizer aí que deve acontecer muito no Botafogo. Jogadores que têm um certo ativo no mercado, jogadores que possam ter uma valorização, possa sair com um valor considerável bom pelo Botafogo, a coisa vai ter que andar. O Botafogo precisa fazer dinheiro. O planejamento de 2021 já está sendo feito, né? Já está sendo colocado em prática, e o Botafogo precisa de dinheiro para poder sobreviver o ano de 2021. Então, uma resposta é um pouco parecida com a situação do Canu, né? O que eu fiquei sabendo é que, se de fato essa proposta oficial chegar pelo Marcelo, até agora parece ter sido apenas sondagem, mas se chegar uma proposta boa pelo Marcelo, o Botafogo não vai ter como segurar o atleta. O Botafogo não vai fazer esforço nenhum, na verdade, para segurar o atleta, porque ele precisa do dinheiro no seu cofre. Então, Marcelo Benevenuto, Canu, a gente já falou, a situação, né, parece um pouco mais encaminhada com o México, se concretizando, ele pode nem ficar até o fim do Campeonato Brasileiro. E o Marcelo Benevenuto, por enquanto, sondagem, mas se chegar a proposta na mesa do Botafogo, na mesa do Durcésio, novo presidente, o Botafogo não vai ter como segurar e nem vai querer segurar, porque precisa da bufunfa, do money, para poder de alguma forma planejar o seu ano em 2021. Então, situações de Marcelo Benevenuto e Canu passada aqui para vocês, algumas informações que a gente conseguiu trazer aqui no canal. Outra saída que causou uma grande polêmica, um grande burburinho na internet, foi a do jogador João Vitor Fubá, jogador de 17 anos de idade, da base do Botafogo, um dos melhores talentos aí do Sub-17 do Botafogo, um jogador que realmente chamava a atenção da galera, com passagens pela seleção brasileira. O Fubá deixou o Botafogo, anunciou isso nas suas redes sociais. E aí, de quem foi a culpa? É a grande pergunta que a gente vem recebendo e falando, né, desse caso do Fubá. Bom, que a gente pode dizer o seguinte para você. Primeiro de tudo, né, eu vou aqui ler o comunicado do Botafogo sobre essa situação do Fubá. O Botafogo soltou uma nota explicando o seu lado, falando um pouco o que aconteceu da sua parte, né, explicando para o torcedor aí sobre essa situação do Fubá, né, da renovação de contrato dele, que acabou não acontecendo, na verdade, só o primeiro contrato profissional do Fubá, já que ele tem 17 anos de idade agora, né, ele ia realizar seu primeiro contrato profissional, acabou não acontecendo, ele se despediu nas suas redes sociais. Então vou ler aqui então o comunicado do Botafogo sobre a situação do Fubá, o comunicado oficial, a nota oficial do Botafogo referente a esse atleta. Se liga aí, o comunicado diz o seguinte: o Botafogo apresentou duas propostas de contrato coerentes e adequadas no final do ano passado. Entretanto, o representante e o pai indicaram que o atleta não possuía interesse em permanecer no clube. É importante ressaltar que o atleta possuía contrato de formação e o Botafogo tomará todas as medidas jurídicas cabíveis referente ao caso. Bom, o que acontece, galera? Existem algumas situações aí que a gente tem que estar de olho, né? Primeiro, né, informações que a gente conseguiu colher, até esse pessoal aí, empresário, assessor, alguma coisa do Fubá, quiser vir aqui ao canal também, colocar o posicionamento deles, tá aberto, né? A gente está aqui para ouvir todas as partes, mas o que a gente conseguiu apurar é o seguinte: o Botafogo teria feito essa proposta. Primeiro, eu vou explicar a situação, né? O atleta até 16 anos, ele só pode ter um contrato de formação, né? Ele não pode assinar um contrato profissional. Então os clubes assinam um contrato de amador, né? Como se fala no nome do contrato, nomenclatura do contrato. O Fubá tinha esse contrato até agora, o fim do ano de 2020, então esse contrato acabou se encerrando. E o Botafogo já vinha há um certo tempo negociando a renovação de contrato com esse atleta. Como o Botafogo possuía esse contrato de formação, e também um detalhe importante, vou colocar aí na tela, no último mês de novembro, a CBF atualizou os clubes que têm os certificados de formação de atletas. Então são os clubes que têm alguns benefícios, têm algumas vantagens, né, de formar os atletas. Então o Botafogo, com o contrato de amador,
e com o certificado da CBF de clube formador, ele tem ali a total preferência na assinatura desse primeiro contrato profissional com o atleta. E se não acontecer essa renovação? Bom, aí a lei, né, diz o seguinte: no contrato de formação, os clubes colocam lá comprovadamente, né, todos os gastos que eles tiveram com o jogador desde a sua formação, a sua chegada no clube até a data da sua saída, né? Por hora, o Botafogo não deve se manifestar, porque o Fubá ainda não acertou com nenhum clube, não se sabe o paradeiro dele. A despedida dele, inclusive, foi uma grande surpresa dentro do Botafogo, ninguém esperava que isso fosse acontecer, né? Enfim, então, se ele for anunciado por um clube, pela lei, como ele tinha contrato de amador, como o clube tem certificado de formação de atleta, tem que ser pego todo esse valor que o clube gastou, e o clube que for contratar, né, o Fubá, vai pegar esse valor que o Botafogo gastou na sua formação vezes 200 e tem 15 dias para pagar ao Botafogo essa multa, né, estipulada em contrato, para proteger exatamente os clubes formadores. Senão o clube pega o garoto lá com 10 anos, trabalha ele até, né, os seus 16, 17 anos, aí vem um outro clube e leva. Então existe essa proteção em cima da Lei Pelé na formação dos atletas. O Botafogo possui o certificado de formador, o jogador possuía contrato de amador com o clube, então aí a gente, olhando assim, juridicamente o Botafogo está bem resguardado, né? Então a situação é essa. Agora o Botafogo vai aguardar o posicionamento do Fubá, né? Ver se ele vai ser anunciado por outra equipe, e o Botafogo vai até a Justiça, vai até a FIFA, vai até onde ele achar que deve ir para receber algum tipo de multa, né? Já que a lei diz que isso deve ser aplicado em casos semelhantes ao Fubá. Então o Fubá, jogador de 17 anos, seleção brasileira, um dos destaques da categoria sub-17 do Botafogo, não pertence mais ao clube, mas essa história deve se arrastar pela FIFA, deve se arrastar na Justiça, e a gente vai falar isso aqui mais vezes, porque com certeza esse capítulo, essa novela terá mais capítulos. Tá certo, rapaziada? É isso aí, galera. Informação sobre o Canu, sobre o Marcelo, e informação para deixar você bem atualizado sobre a situação do Fubá, que deixou o Botafogo, tá certo? Gostou do vídeo? Deixa o like aí, se inscreva no canal, sempre muito importante pra gente. Compartilhe o nosso conteúdo nos seus grupos de WhatsApp. Estamos aí quase batendo 6.000 inscritos e eu conto com a sua ajuda pra gente chegar a esse número, tá certo? Um grande abraço, rapaziada. Até a próxima. Valeu!